Cara, você não consegue. Você já viu que isso não é pra você? Você já viu que gente como a gente não consegue esse tipo de coisa? Por que você tá tentando? Para, isso não vai funcionar. Você pode morrer. Você tem que tomar cuidado. Essas são as frases que eu escutei ao longo da minha vida. E depois de muitos anos fazendo terapia e tentando me entender e ter autoconhecimento, eu resolvi quebrar algumas amarras. Eu sempre tive vontade de ir numa montanha-russa. Eu já tinha viajado várias vezes pra fora e eu nunca tinha ido. Eu sempre escutava a voz da minha mãe dizendo que eu não ia conseguir, que se eu fosse eu ia morrer, que era muito perigoso, que todas as crenças limitantes e medos que ela tinha, ela jogava pra mim. Sabe? Ela achava que qualquer coisa podia acontecer comigo, que qualquer coisa que eu pudesse fazer eu ia morrer, eu ia me machucar. Talvez pelo medo do meu pai ter morrido quando eu tinha só 2 anos e ela ter ficado viúva, talvez por medos e crenças delas que ela embutia em mim. Ou seja, nenhum dos medos eram verdadeiramente meus, eram dela. E aí, numa dessas viagens para um parque da Disney, eu resolvi calar a voz da minha mãe na minha cabeça. Eu resolvi vencer uns medos que permeavam a minha cabeça e essas limitações de que eu não ia conseguir, que eu ia passar mal, que eu ia morrer. E não era sobre só ir na montanha-russa, era sobre aquilo que eu acreditava sobre mim. Eu tava confusa se aquilo era eu ou era ela. E aí eu resolvi ir na montanha-russa. Eu lembro que no caminho, na fila, eu pensava, vou desistir, eu não quero, vou desistir. E aí quando o carrinho chegou, eu me desesperei e falei, eu não vou. Aí depois eu pensei, não, você vai sim. Você vai calar essa voz que fica te limitando o tempo todo. E aí eu lembro que quando eu entrei no carrinho e que a montanha-russa andou, ela dá ré. Quando ela deu ré, no meio daquela emoção toda, eu comecei a gritar, eu calei a voz! E eu gritava igual uma louca. Mas era muito mais do que só a montanha-russa. Era muito mais do que calar só aquele momento da voz da minha mãe da minha cabeça. Era calar toda uma história, todo um histórico de que você não pode, você não é capaz, você não consegue, você não entende, você nunca vai conseguir. Era mais como se eu olhasse pra mim e falasse, você é foda. E tudo e qualquer coisa que te botarem rótulo e que te diminuírem e que te limitarem, você é capaz de vencer. Então, o objetivo desse vídeo não é falar pra você ir contra a sua mãe, mas é realmente conhecer aquilo que verdadeiramente é seu e não do outro. E sabe qual é o grande barato nisso tudo? É calar as vozes que te limitam.